Pedro e Helena se amaram do jeito mais simples e intenso. Não era um amor de novela. Era amor de vida real. Daqueles que começam com risadas, mensagens longas de madrugada e planos que parecem possíveis só porque o outro tá ali. Eles se conheceram jovens, cheios de sonhos e pouca maturidade. Moravam em bairros diferentes, realidades parecidas, mas ideias diferentes sobre o futuro. No começo, tudo era fácil. O amor parecia maior que qualquer problema. Mas o tempo mostrou o que eles ainda não sabiam lidar: orgulho, insegurança e medo de perder a própria identidade. As brigas começaram pequenas. Depois ficaram frequentes. Conversas viraram discussões. Silêncios viraram distância. Até que, numa noite cansada, decidiram se separar. Sem gritos. Sem traição. Apenas dois corações que ainda se amavam, mas já não sabiam mais como ficar juntos. Poucos dias depois, Helena descobriu que estava grávida. Ela ficou sem palavras. Ela passou noites acordada, segurando o teste positivo, chorando em silêncio. Pensou em contar para Pedro. Pegou o celular várias vezes. Mas o medo venceu. Medo de ser rejeitada. Medo de ouvir que ele não estava pronto. Medo de criar o filho sozinha. Mas ainda amando o pai dele. Helena decidiu seguir em frente, sem contar. Pedro, do outro lado, também sofria. Tentava reconstruir a vida, mas sentia um vazio que não sabia explicar. Achava que era saudade. Não imaginava que era ausência. O filho nasceu. Helena o chamou de Miguel. Criou Miguel sozinha, com a ajuda da mãe. E muito amor. Trabalhou dobrado, abriu mão de sonhos, aprendeu a ser forte sem ter escolhido isso. Miguel cresceu perguntando pouco sobre o pai. Helena nunca mentiu, mas também nunca contou tudo. Dizia apenas: seu pai é alguém que um dia eu amei muito. Pedro seguiu sua vida. Mudou de cidade, de trabalho, de rotina, mas nunca deixou de pensar em Helena. Às vezes, sonhava com um menino que nunca conheceu. O destino resolveu agir quando Miguel tinha 11 anos. Numa tarde comum, Miguel estava participando de um campeonato de futebol da escola. Helena estava na arquibancada. Pedro, por acaso, trabalhava perto do local e parou para assistir o jogo. Quando viu Miguel em campo, algo mexeu dentro dele. O jeito de correr, o sorriso torto, o olhar concentrado. Era como olhar para um espelho do passado. Pedro não sabia explicar por quê, mas não conseguiu ir embora. No fim do campeonato, Miguel saiu correndo, feliz, e quase trombou com ele. Pedro se abaixou e disse: você joga muito bem. Miguel sorriu. Obrigado, moço. Naquele instante, Helena viu os dois conversando. O mundo parou. Ela reconheceu Pedro na mesma hora. O coração disparou e o medo voltou. O passado inteiro veio à tona. Pedro levantou o olhar e encontrou Helena. O silêncio entre eles dizia tudo. Depois de anos, as verdades não podiam mais ser escondidas. Helena contou. Pedro sentou no banco, sem reação. Não gritou, não acusou. Chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelos aniversários que não viu, pelas noites que nunca carregou o filho no colo. Miguel descobriu a verdade aos poucos. Com cuidado, com lágrimas, com perguntas difíceis. A aproximação não foi fácil. Miguel tinha raiva, Pedro tinha culpa, Helena tinha medo. Mas também havia amor. Pedro não tentou ocupar um lugar que não construiu. Começou devagar. Presente. Verdadeiro. Miguel começou a enxergar no pai não um herói, mas um homem imperfeito, tentando fazer o certo. A família se formou do jeito possível, com cicatrizes, com limites, com recomeços. Nem todos os dias eram felizes. Havia dor, lembranças difíceis e conversas não resolvidas. Mas também havia domingos juntos. Risadas tímidas, abraços sinceros. O amor não veio como conto de fadas. Veio como reconstrução. Porém, veio alguns problemas. Juntos, Miguel cresceu com uma história incompleta dentro de si. Mesmo depois de conhecer o pai, havia algo mal resolvido. Ele dizia que estava tudo bem, mas por dentro carregava perguntas que nunca soube formular.
Por que ele demorou tanto? Por que eu cresci sem ele? Por que agora? Na adolescência, essas perguntas viraram raiva. Raiva do pai, da mãe, da vida. Pedro tentava se aproximar, levava Miguel para sair, conversar, jogar bola. Mas Miguel respondia com silêncio ou ironia. Helena via o filho mudar aos poucos. As notas caíram, as respostas ficaram grossas. Os horários começaram a estourar. Miguel passou a andar com um grupo mais velho. Meninos conhecidos no bairro, por não ter medo de nada. Era ali que ele se sentia aceito. Ou pelo menos, respeitado. Pedro alertava. Esse caminho não vai te levar para lugar nenhum. Miguel retrucava. Você não esteve aqui antes. Para mandar agora. A frase doeu mais do que um soco. Helena tentava mediar, mas também se sentia culpada. Culpada por ter escondido a verdade. Culpada por não conseguir proteger o filho de tudo. Com o tempo, Miguel começou a mentir. Dizia que ia para a escola, mas não ia. Dizia que estava na casa de um amigo, mas estava na rua até tarde. Até que veio a primeira ligação da escola. Depois, a primeira ida à delegacia, por estar junto quando um grupo foi pego vandalizando um comércio. Miguel não tinha feito nada diretamente, mas estava lá. Pedro foi buscá-lo. No caminho de casa, o silêncio era pesado. Pedro parou o carro, respirou fundo e disse: Eu errei com você. Muito. Mas se você continuar assim, vai errar com você mesmo. E isso, eu não vou suportar ver. Miguel não respondeu, mas algo começou a rachar por dentro. Mesmo assim, ele voltou para as más companhias. A sensação de pertencimento era forte demais. A rua parecia entender sua revolta melhor que a família. Até a noite que mudou tudo. Miguel tinha 16 anos quando aceitou guardar uma mochila para um dos amigos. É só por uns minutos, disseram. A polícia apareceu antes desses minutos acabarem. Miguel foi apreendido. Helena quase desmaiou quando recebeu a ligação. Pedro sentiu o chão sumir de novo. Como no dia em que descobriu que era pai, tarde demais. Na sala fria da delegacia, Miguel chorou pela primeira vez na frente deles. Não era choro de medo. Era choro de cansaço. Eu não queria isso. Eu só queria parar de sentir esse vazio. Pedro segurou o rosto do filho com as duas mãos. Eu estou aqui agora. Não vou fugir, mas você precisa querer sair disso. As consequências vieram. Miguel respondeu pelo ato. Teve que mudar de escola. Passou por acompanhamento psicológico, perdeu amizades que nunca foram de verdade. Foi difícil. Houve recaídas, houve dias em que ele quis desistir, mas também houve algo novo. Presença. Pedro passou a buscar Miguel todos os dias. Helena começou a conversar mais e julgar menos. A família deixou de esconder feridas e passou a tratá-la. Miguel começou a jogar futebol em um projeto social. Lá, encontrou disciplina, cobrança e respeito de verdade. Não virou santo. Ainda errava. Ainda discutia. Ainda sentia raiva às vezes. Mas agora, ele sabia que não estava sozinho. Anos depois, Miguel entendeu algo que demorou a aceitar. O abandono não justificava a destruição. Ele podia transformar a dor em escolha. Hoje, Miguel olha para trás com tristeza, mas também com gratidão. Gratidão por não ter ido longe demais. Gratidão por um pai que chegou tarde, mas ficou. Gratidão por uma mãe que nunca desistiu. Qual a lição que aprendemos? Mais escolhas nascem de feridas não curadas. Mas quando alguém fica, a cura começa. Ele quase perdeu o futuro tentando fugir do passado. Infelizmente, muitos não tiveram essa mesma história. Outros acabaram perdendo a vida e a sua família. Nunca é tarde para recomeçar uma nova história. Se você gostou dessa história, curta e compartilha.